Olá, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Eu sou Viviane Gaspar, te acolho com alegria e gratidão, te desejando paz e bem. Nosso encontro de hoje é um encontro especial. Eu gravei uma aula muito interessante para você sobre o nosso programa Conecta Ser, uma experiência de conexão e transformação pessoal. Nesta aula, você terá acesso aos princípios básicos que têm a sustentação de pesquisas científicas, de neurociência, de psicologia positiva, enfim, e muitas outras informações relevantes para que você possa fazer uma reflexão e descobrir, identificar se a forma como você construiu hoje a sua rotina, como você estabelece seus relacionamentos, como você toma suas decisões, como você aprecia o que está à sua volta, como você interpreta as emoções, você vai identificar e reconhecer se tudo isso está te levando ao seu propósito de vida. E aí, eu compartilho com você esse conteúdo e ao final eu dou a você todas as informações completas para você participar comigo deste programa que já está com as inscrições abertas e que tem preço especial até o dia 4 de dezembro. Não perca essa oportunidade, eu já estou te esperando. Vamos lá? Então vamos lá? Eu preparei um material bastante interessante. Tenho certeza que você vai gostar de fazer essa reflexão junto comigo. Primeiro, vamos fazer um checklist de alguns princípios, uma reflexão geral de alguns princípios que norteiam o nosso propósito de vida. Na verdade, todo o nosso propósito ele é sustentado pela conexão com a nossa essência, com a nossa natureza primária. E compreender isso é muito importante para que a gente possa repensar as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que a gente define como prioridade, aquilo que a gente estabelece como importante no nosso cotidiano. E o primeiro princípio é entender que a nossa mente consciente não é criadora. Na verdade, nós não temos a menor ideia do que está acontecendo no nosso inconsciente, mas apenas 5% daquilo que decidimos tem origem na nossa consciência. Todo o restante é originado no nosso inconsciente criativo. E nós vamos entender como isso acontece. Um outro princípio é o princípio da autorresponsabilidade. Na verdade, você é completamente responsável por toda a sua experiência, por toda a interação e interpretação que você estabelece com o que te cerca. Isso vale para as nossas relações e para tudo que realizamos, toda a nossa entrega, seja ela no âmbito pessoal ou profissional. Ser autorresponsável é assumir que existe uma consequência para cada escolha nossa. O terceiro princípio é a autoconfiança. E todas as vezes que a gente se vê, se perguntando sobre confiar ou não em alguém, confiar ou não na nossa intuição, a gente sempre coloca em xeque o que está fora. Mas, para que a gente possa confiar na nossa intuição ou nas outras pessoas, é necessário estabelecer uma conexão real com a nossa autoconfiança. O quarto princípio é a autorregulação. Todos nós temos no nosso organismo os recursos necessários para estabelecer a saúde, o bem-estar e entendendo a saúde de forma integrada, saúde emocional, a saúde física. Isso vale para o princípio de que podemos, sim, através dos recursos que já possuímos, estabelecer a autorregulação. Nós vamos entender melhor como isso acontece. O quinto princípio é inspirar. E, neste momento, eu chamo atenção para os dois aspectos desta palavra.
o princípio mecânico de inspirar, que faz parte da nossa respiração, e a inspiração, aquilo que nós interpretamos ao ler um livro, ao ver um vídeo, ao acompanhar alguém e a gente se inspira pelas palavras, pelas ações, pelo comportamento dessa pessoa. E o princípio inspirar representa que a inspiração é mais importante que a intenção. Vamos entender melhor como isso acontece. O sexto princípio é a conexão, que na verdade é resultante de todos os outros, porque quando a gente toma ciência de que o nosso inconsciente é criativo, a partir do momento que nós assumimos a nossa autorresponsabilidade, a partir do momento que eu estabeleço a autoconfiança, utilizo da autorregulação, foco na minha inspiração, eu alcanço a conexão plena com a minha natureza primária, com a minha essência, com o meu modo ser. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora. Bom, o Conecta Ser nada mais é que uma forma de autocuidado, uma forma de experimentar tudo o que acontece com a gente. Está relacionada à nossa capacidade de identificar a nossa interação com o ambiente, com as pessoas, com tudo que nos cerca. Para isso, é importante a gente identificar quanto do nosso tempo a gente dedica para o outro e quanto do nosso tempo a gente dedica para nós mesmos. Quanto do nosso tempo você estabelece para fazer uma reflexão e observar o que você sente, o que você pensa, como você age ou como você reage diante das situações que a vida lhe apresenta. Nesse contexto do autocuidado, ou cuidar de si, nós podemos entender, tal como na música de Walter Franco, que o Conecta Ser seria aprender a afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Essa é uma perspectiva também estudada por Martin Seligman, que é o grande mestre da psicologia positiva, quando ele questiona, dizendo que a maior parte das pessoas se interessam e focam a atenção muito mais do que acontece do pescoço para cima, ou seja, tentando racionalizar tudo, tentando interpretar tudo como um modelo de programação mental, tentando argumentar e justificar que o que é realmente importante na nossa vida é aquilo que está no nosso intelecto, é a nossa capacidade de interagir, interpretar e racionalizar as situações. Neste momento, é nesta hora que Martin Seligman questiona, dizendo que o que nós precisamos aprender é focar a nossa atenção naquilo que realmente acontece conosco e que grande parte do que acontece conosco é do pescoço para baixo. Vamos entender melhor. Bom, a primeira interpretação é, se a gente já sabe que o nosso inconsciente é criativo, a gente também vai aprender que a intenção que a gente coloca ao fazer alguma coisa, ela vem carregada de 5% de consciência e 95% de inconsciente. Se é inconsciente, existe uma memória por trás. E toda essa memória, ela está armazenada na nossa trajetória, principalmente na nossa primeira infância, quando a gente aprende o que a gente chama de um comportamento pela sobrevivência. Esse comportamento aprendido, ele estabelece um modo padrão ou um modo automático de responder, de reagir, de interagir, de decidir, de planejar e etc. E é por isso que nós entendemos que todas as nossas decisões são
conscientes, mas na verdade elas não são. Elas vêm de uma mente criativa, de um inconsciente criativo que tem muita memória armazenada, onde esse aprendizado nos identifica. O que a gente aprende nesse momento? O que a gente reconhece? Que, na verdade, a intenção, ela pode nos levar por um bom caminho ou ela pode nos levar por um caminho muito automatizado, muito padronizado, onde a gente limita a nossa caminhada somente àquilo que aprendemos em momento anterior. Ou é como se a gente estivesse pautando as nossas decisões repetindo um padrão de um aprendizado anterior. Se isso acontece, a gente limita a nossa capacidade de explorar novos caminhos, a gente limita a nossa capacidade de inovar. E aí é que vem que neste momento, a partir da neurociência, a gente começa a reconhecer que a inspiração é mais importante que a intenção. Lembra do princípio inspirar? O que significa isso? Observe que o no intenção, inspiração, intuição, todos eles têm o prefixo in e significa interno. A inspiração é mais importante por quê? Porque ela sustenta a intuição. E de fato, o que está no nosso interior pode nos levar a explorar caminhos diferentes, caminhos que podem nos tirar de uma limitação ou de um modelo repetitivo, uma programação automática que talvez não está te levando para o seu propósito, que talvez você esteja num modo tão automático que você não consegue acessar a sua intuição. Talvez você esteja tão habituado a repetir um comportamento aprendido e que também deu certo, funcionou, mas a sua sensação de frustração, de não estar se sentindo tão realizado, talvez seja exatamente porque você não tem tempo de acessar a sua intuição, de se permitir inspirar, se inspirar no seu modo ser. Por que isso acontece? O nosso cérebro tem um caminho inteligente, uma estratégia para economizar energia. Esse caminho a gente chama de viés de negatividade, ou o termo em inglês que é o negativity bias. Na verdade, as nossas memórias emocionais estão diretamente relacionadas a este caminho. Por quê? Durante a nossa primeira infância e durante toda a nossa vida, a gente vai repetindo um comportamento que está pautado, sustentado pelo nosso aprendizado. Isso significa que nós temos um modo automático. Esse modo automático define um padrão comportamental, um padrão que muitas vezes dá certo, muitas vezes funciona e outras vezes ele é repetido de forma intensa durante toda uma trajetória de vida e ainda assim as pessoas se sentem insatisfeitas, frustradas, ansiosas, irritadas, com uma sensação de não realização. Por que isso acontece? Nós temos uma parte do cérebro que dentro da inteligência positiva a gente chama de cérebro crítico e uma outra parte do cérebro relacionada ao que a gente chama de cérebro sábio, porque está relacionado à nossa capacidade de explorar novos caminhos, de aprender coisas novas, de explorar novas experiências e, com isso, desenvolver um aprendizado por um novo comportamento. Nesse contexto aqui do viés de negatividade, eu quero apenas chamar a atenção de você para que você possa compreender que todos esses comportamentos que estão listados neste quadro são interpretados e entendidos na inteligência positiva como um comportamento do nosso cérebro crítico. E eles descrevem os 9 sabotadores que nós temos. Todos nós temos os 9 sabotadores
E esse comportamento ele vai variar de pessoa para pessoa em termos de prioridade, de intensidade, né? Algumas pessoas são mais prestativas do que outras, algumas pessoas são mais controladoras do que outras e assim por diante. Então, para fazer uma interpretação bem rápida desse quadro, eu quero apenas destacar, por exemplo, um comportamento de uma pessoa que seja muito prestativa. Cuidar e cooperar com as pessoas faz parte da essência humana. Então, ser prestativo é um comportamento até então interpretado como algo positivo. Quando é que passa a ser um comportamento sabotador? Quando uma pessoa que é prestativa é tão prestativa a ponto de se anular para atender a demanda do outro. Ela deixa de fazer aquilo que é importante para ela para ficar disponível para as pessoas. Ela coloca em segundo plano, em terceiro ou até em último plano os seus desejos, o seu interesse, o seu tempo, né? Deixa de fazer as coisas que realmente gosta, deixa de comprar algo para si porque prioriza o outro, deixa de cuidar de si porque tem que cuidar de alguém, deixa de fazer qualquer coisa que seja importante, que seja de um desejo próprio e se coloca em último plano. Então, a verdade é que esse comportamento se torna um sabotador, por quê? Porque se eu coloco o meu tempo 100% disponível para os outros, isso significa que eu atendo ao que é a expectativa do outro, mas eu me torno insatisfeito comigo mesmo por não estar realizando aquilo que efetivamente eu gostaria de realizar para mim. E aí existe sempre uma motivação e um estilo para cada comportamento sabotador. No caso do prestativo, que eu chamei a atenção aqui agora, é relacionado a ter mais aceitação, né, e conquistar as pessoas, ter admiração das pessoas, porque afinal de contas, quem não gosta de ter alguém prestativo por perto, não é verdade? Da mesma forma, a gente pode interpretar os demais. Exemplo, um comportamento controlador. Normalmente, as pessoas que são mais controladoras, elas se argumentam na independência, ou seja, o fato de se colocar, né, no ambiente, diante das pessoas, sendo uma pessoa independente, significa que para eu ter independência eu preciso controlar mais as minhas ações, as minhas decisões e as coisas que acontecem. E aí a tendência é de se manter no controle de tudo, né? Controla a si e as pessoas que estão próximas. E o estilo é uma afirmação, é se manter como alguém que é independente, que é competente e assim por diante. Então veja bem, todos esses comportamentos sabotadores fazem parte do nosso caminho, né, inteligente, da relação que nós temos com as nossas memórias emocionais, e esse comportamento sabotador define o nosso modo automático. O modo automático de fazer todas as coisas. O modo de trabalhar, o modo de estabelecer os nossos relacionamentos, o modo de se cuidar e assim por diante. Se eu estabeleço um modo automático, significa que eu estou em coerência com aquilo que está sendo exigido de mim. Se esse ambiente externo, seja no trabalho, na família, no ambiente social, exige de mim um certo comportamento e eu atendo a essa demanda, eu estou sendo coerente e, portanto, eu intensifico o meu modo automático, eu vou reproduzir. Isso também representa que, ao reproduzir, eu estou reativando, reencenando esta memória emocional. Qual que é o resultado disso, gente? Quando a gente assume um padrão automático de fazer todas as coisas, a gente de verdade se sabota. Por quê? Porque a gente tem um comportamento repetitivo que nos impede, nos limita de explorar novas possibilidades. E aí gera frustração, gera ansiedade, irritabilidade, ou às vezes depressão, procrastinação, enfim, em resumo, a não realização. Uma sensação de que faz muitas coisas, de que está sempre ocupado, de que está sempre cumprindo um papel, mas não se sente realizado. Bom, entendendo isso, né, num âmbito um pouco mais científico, a gente pode trazer essa referência, e aí a gente tem nesta metodologia aí a didática de
dividir o cérebro em 3 partes. O primeiro cérebro, que é o cérebro sobrevivente, e ele está relacionado ao nosso instinto, reflexos, funções básicas, respiração, batimento cardíaco, controle da temperatura corporal e assim por diante. Aí nós temos um segundo cérebro, onde a gente já tem aí o quê? As funções relacionadas à memória, ao aprendizado, registro das emoções e dos sentimentos. Então, a gente tem aí a relação que a gente estabelece com o ambiente externo, já trazendo para as emoções de medo, raiva, amor, alegria, né? A gente estabelece aí um vínculo social, são as áreas do cérebro que a gente determina aqui nessa metodologia como segundo cérebro. Bom, e o terceiro cérebro, a gente tem então a área relacionada à nossa capacidade de decidir, ao nosso planejamento, né? Uma capacidade analítica de prever, de ter visão futura, os pensamentos, enfim, a área do córtex cerebral. É uma área importante, por quê? Porque é exatamente esta área do cérebro que monitora as atividades do segundo cérebro. Então, é a área do cérebro, o córtex, relacionada à gestão das nossas emoções. Por quê? Porque se a gente não ativar o nosso córtex, a gente vai agir apenas com o primeiro e o segundo cérebro. O que significa isso? Que eu vou apenas reagir aos estímulos que me são apresentados. E muitas das vezes, se eu não tenho a gestão adequada dessas emoções, eu posso causar danos, inclusive na minha saúde, né? Física, na minha saúde psicológica e assim por diante. E quando nós entendemos a relação direta dos nossos pensamentos e das nossas emoções influenciando o nosso comportamento, a gente estabelece o princípio da autorregulação. Ou seja, o que seria ativar a autorregulação no meu organismo? Usar dos recursos que nós já possuímos para manter o nosso corpo. Isso inclui a fisiologia, né, a atividade física, o funcionamento do nosso organismo, como também a nossa habilidade mental, intelectual, psicológica, emocional. E isso requer de nós uma habilidade, que é a gestão das nossas emoções. A relação direta dos nossos pensamentos e das nossas emoções com o nosso comportamento define uma maior ou menor habilidade para autorregular. Significa que, nesse momento, eu chamo atenção para todo o nosso comportamento que reforça uma fisiologia desequilibrada. Exemplo disso: 1 minuto de raiva produz um desequilíbrio nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores, aumentando o nível de adrenalina, nível de cortisol, que estão relacionados ao estresse e ao adoecimento. Então, 1 minuto de raiva demora 6 horas. 6 horas dentro do nosso organismo em desequilíbrio, quer dizer, 1 minuto de raiva produz tanto desequilíbrio que o nosso organismo demora 6 horas para voltar a uma condição de autorregulação. Imagina então se você tem mais de 1 minuto de raiva por dia, imagina então as pessoas que têm um comportamento repetitivo e por vários dias sente raiva, irritação, incômodo, enfim. E isso fica naquele ambiente, pode ser no ambiente profissional, pode ser no ambiente social, pode ser no ambiente familiar, não importa, mas esse comportamento reforça uma condição de adoecimento. E nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos estar atentos, porque existem formas de ativar a autorregulação para promover saúde, gerar bem-estar. Uma das formas é ativar a nossa razão de positividade. Bárbara Fredrickson fez uma pesquisa muito importante para falar dessa razão de positividade. E aí ela reforça dentro dessa pesquisa a necessidade que temos de reconhecer o que já funciona na nossa vida, o que está dando certo.
Por quê? Porque se eu mantenho um comportamento pautado na minha memória anterior, na minha memória emocional, num comportamento pautado no meu modo automático, que é sustentado pelos sabotadores, a chance é de eu ser uma pessoa que fica reclamando mais, que fica insatisfeita com tudo que acontece, que tem sempre uma crítica a fazer dos outros e de si mesmo, das situações. Enfim, esse comportamento, ou seja, as pessoas que se mantêm num padrão automático e que se deixam governar por um cérebro crítico sustentado pelos sabotadores, são pessoas que não têm uma boa razão de positividade. Ou seja, a negatividade, o viés de negatividade, né, ou uma percepção negativa da vida, ocupa muito mais do tempo dessas pessoas. Nossa razão de positividade deve ser sempre 3:1, que é a razão correspondente ao que eles chamam na pesquisa de florescer. Significa dizer que para cada uma coisa negativa que me acontece, eu preciso identificar imediatamente pelo menos 3 coisas positivas que acontecem no meu dia, na minha vida. Então, se você tem um dia de trabalho e teve um momento lá, um aborrecimento com alguém, uma situação desconfortável, mesmo que não tenha outra pessoa envolvida, mas aconteceu algo que te deixou muito chateado, naquele momento é importante que você pare, respire, faça uma pausa e reconheça pelo menos 3 coisas pelas quais você pode agradecer, porque está funcionando, porque dá certo. Isso significa que você está reconhecendo o seu talento, suas forças, suas habilidades, que existem outras coisas que estão funcionando além daquele momento, daquela situação, daquilo que não deu certo. E por que a gente deve fazer isso? Porque nesse momento, quando a gente aplica a razão de positividade, ou seja, se você faz uma pausa diante de uma situação desconfortável, de uma situação que te tirou o sossego, tirou do equilíbrio, você vai reconhecer a sua habilidade de autorregular. Então, você começa automaticamente a pensar coisas boas, você começa automaticamente a pensar em coisas que te deixam feliz, que te deixam agradecido pelo que está acontecendo de bom, e isso ativa a autorregulação, mas é mais do que isso um pouco. Vamos ver. Existe um mecanismo que é associado à neuroquímica do bem, e esse mecanismo que todos nós possuímos é a respiração. Nesse contexto eu chamo de respiração do coração, porque existe uma relação direta da respiração com o processo de autorregulação. A qualidade da sua respiração determina a sua qualidade de vida. Quem mantém um dia agitado, ansioso, tem uma respiração curta, uma respiração que a gente chama de traqueal, uma respiração que é insuficiente para ativar o córtex, lá o terceiro cérebro, lembra que a gente falou dele? E ele é o terceiro cérebro, ele é capaz de quê? De ajudar na gestão das emoções. Quando eu não estou ativando adequadamente o meu córtex cerebral, significa que eu tenho menor habilidade de gerir as emoções. E aí, o que acontece? Neste momento, a gente reconhece então a respiração como principal recurso para ativar a autorregulação e também a inspiração. Como? Observe nessa figura um desenho muito didático do que a gente chama de respiração completa ou respiração diafragmática. Esse tracinho preto logo abaixo aos pulmões é o diafragma. Então, no repouso, tem esta imagem, né, mostrando um equilíbrio. Na inspiração, o que acontece? Nosso tórax amplia, porque os pulmões estão enchendo de ar, o abdômen tem uma leve distensão, e aí o diafragma tem um movimento para baixo. Isso significa que quando ele faz esse movimento, ele exerce uma certa pressão lateral. Os pulmões fazem esse movimento de um abraço no coração. E isso é tão importante para a gente entender que esse abraço do pulmão no coração, é uma forma didática da gente falar, ativa receptores
que estão na base do pulmão e ativa também o nervo vago, né? E ativa os axônios, os 40 mil axônios que estão ligando o coração diretamente ao cérebro, ao nosso sistema nervoso. Neste momento, a respiração se torna o principal recurso, o recurso mais importante para estabelecer a calma, a clareza, você ter uma boa gestão das emoções, você ter uma boa decisão pautada na sua intuição e não apenas na repetição de um modo automatizado de se comportar. Bom, a partir daí a gente vai entender melhor nesta imagem qual o efeito disso. Ou seja, quando eu tenho mais pausas no meu dia para respirar, para ativar a minha razão de positividade, para reconhecer coisas pelas quais eu sou grata, para reconhecer as coisas que estão dando certo na minha vida, para apreciar o que está à minha volta, eu estou estabelecendo um estado de coerência. Eu estou facilitando a autorregulação. Eu estou facilitando um caminho de acessar a minha intuição. O contrário disso é, se eu tenho uma respiração curta, se eu tenho um dia agitado, com irritabilidade, com ansiedade, eu vivo um padrão automático de comportar, eu faço as coisas sem perceber, eu passo um dia, passo dois, passo uma semana, passo um mês e eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não tenho tempo para ligar para as pessoas que eu gosto, eu não tenho tempo de tomar um café com calma com os amigos, eu não tomo um café direito com meu companheiro, companheira, eu não tenho tempo de curtir os filhos, eu não tenho tempo de ler o livro que eu gosto, de escutar a música que eu gosto, enfim, eu vivo um ritmo automatizado, eu vivo no comando dos meus sabotadores, eu tenho uma respiração curta, significa que eu estou num estado de caos. Observe o que acontece com o nosso batimento cardíaco nesta imagem. Completamente desregulado, desequilibrado. Esse é um modelo de um comportamento que produz uma alteração fisiológica, que vai cada vez mais fazer com que isso seja repetido, mas gerando o quê? Gerando estresse, gerando adoecimento, gerando muitas vezes aquilo que a gente vê muito próximo de nós. Pessoas tendo graves problemas de saúde, pessoas surtando, pessoas, enfim, com grandes perdas porque não se permitem pausar, né? Não se permitem fazer essa conexão interna e olhar para uma rotina, seja ela rotina de casa, rotina de trabalho, rotina de estudos, olhar para isso como uma oportunidade de estabelecer uma conexão com o que realmente quer fazer. Qual que é a importância de cada coisa que está na sua agenda? Por que você faz isso? Para quê? Qual que é a finalidade? Isso está vinculado com o seu propósito de vida? Ou você entrou numa onda para atender as expectativas e isso, enfim, se pautou apenas pelas suas intenções, né? São reflexões importantes para a gente fazer. E agora, fazendo um resumo de tudo que a gente falou até o momento, eu vou destacar alguns pontos importantes. Primeiro, existe uma maneira natural, eficaz, de acessarmos a autorregulação, mantendo o nosso corpo, a nossa mente em equilíbrio, saindo de um modo automático. Essa forma natural que está ao nosso alcance é aplicar a razão de positividade, é respirar mais vezes ao dia, acessando a sua intuição, é pensar antes de agir, ou seja, todos esses recursos estão disponíveis a nós todos. E existe todo um caminho que a gente pode reaprender a usar esses recursos, a começar prestando atenção nas emoções positivas e como elas são importantes, relevantes, gerando benefícios fisiológicos para o nosso corpo, melhorando o nosso sistema imunológico,
né? Aumentando a nossa habilidade de tomar decisões que são saudáveis, que são boas. Por quê? Porque são decisões em que a gente está pensando antes de agir e não apenas reagindo de maneira automatizada. Além disso, a gente tem que lembrar que essa relação que eu fiz da respiração com o coração é um recurso importante, inclusive muito bem estudada pelo Instituto HeartMath, que é a coerência cardíaca. E isso é tão relevante que no nosso desenvolvimento embrionário, o coração se forma e começa a bater antes de iniciar o desenvolvimento cerebral. Gente, isso é muito importante da gente compreender. Então, na verdade, o cérebro responde ao coração. Todos os outros sistemas e órgãos, eles serão formados após o coração. E isso lá no exercício da respiração, quando eu mostro para você aquela imagem da respiração completa e eu digo, se a gente faz mais pausas durante o nosso dia e a gente respira profundamente, devagar, fazendo esse exercício, a gente está abraçando o coração. É uma maneira didática de dizer, mas fisiologicamente falando, neurologicamente falando, neurocientificamente falando, eu estou fazendo o quê? Eu estou estabelecendo uma conexão onde será mais fácil gerenciar a minha resposta ao que a vida me apresenta. E essa resposta ela pode ser uma resposta equilibrada, uma resposta saudável, uma resposta de compaixão, de empatia, de amor, de autocuidado, de amor próprio, de auto-perdão, onde eu estabeleço novas relações e relacionamentos mais saudáveis, relações no trabalho, em casa, no convívio social, onde eu realmente estou definindo por um amor em tudo que eu faço, por uma consciência em cada escolha que eu realizo. Em outras palavras, como você se sente depende de qual região do seu cérebro está ativa. Se é o cérebro crítico ou se é o cérebro sábio. E não depende necessariamente das outras pessoas ou da circunstância em que isso acontece. Depende da sua habilidade de estar consciente para isso, de usar esses recursos. Então, na perspectiva da inteligência positiva, é possível entender a felicidade como um jogo interior, literal e neuroquimicamente falando. Ou seja, se eu consigo ativar essa conexão interna, eu posso responder positivamente. E isso significa que eu tenho uma forma de realizar o meu propósito de vida. E esta forma é modificar um padrão automático aprendido e que muitas vezes me limita apenas a um comportamento repetitivo. Enfim, a partir de agora, eu vou trazer para vocês então as informações relacionadas ao programa Conecta Ser. Vem comigo. Nesse momento, eu vou destacar para você qual é a programação e qual é o conteúdo que será trabalhado no programa. Bom, como que acontece, né? Como será esse programa? Serão ao todo 7 encontros, sendo um encontro semanal. Provavelmente a gente está esperando reunir agora o número de inscritos para definir pelo dia da semana, mas já está determinado na programação que será toda segunda-feira, começando no dia 11 de dezembro e concluindo no dia 29. E por que eu disse que a gente está aguardando os inscritos? Porque pode, dependendo do número de inscritos, pode ser que seja necessário dividir uma turma na segunda-feira e uma outra turma em outro dia da semana. A gente vai avaliar isso melhor, ok? O horário de cada encontro será sempre de 20 às 22 horas. Durante a primeira hora, de 20 às 21, é um compartilhar de conteúdo, que aí a gente passa mostrando as técnicas, os recursos, trabalhando a realidade de como acessar, de como utilizar cada recurso, dos princípios que a gente já citou nessa aula que foi
apresentada anteriormente para você. E de 21 às 22 horas a gente abre para que os participantes possam fazer as perguntas, tirar as dúvidas e também apresentar as suas necessidades, trocar as experiências, enfim, ali é uma troca onde o grupo cresce junto. Quais são os bônus que você, participante, recebe ao fazer a sua inscrição para participar desse programa? Primeiro, você faz o programa e depois você já tem uma inscrição gratuita garantida para o workshop presencial, que vai acontecer em 2018, a partir de fevereiro. Nós já temos 4 cidades previstas, que são Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis e Vitória. E pode acontecer em outros estados também, mas a priori foram essas 4 que foram selecionadas. Ou seja, a partir do momento que você adquire esse programa, você já tem o seu ingresso gratuito garantido, ok? O segundo bônus é, como é um programa em grupo, todos os participantes participam dessa aula ao vivo, né, uma vez por semana. É uma aula ao vivo, gente, não é uma aula gravada, é uma aula ao vivo. Por quê? Porque tem interação. Eu estou ali junto com vocês, compartilhando conteúdo, tirando dúvida, trazendo isso para a realidade prática. E, além dos 7 encontros já previstos, cada participante ganha outros 2 momentos individuais, ou seja, você terá como participante o direito de mais 2 encontros comigo individualmente. E aí você vai usar como você quiser, para trabalhar alguma situação específica, enfim, ou para tirar uma dúvida de uma atividade que a gente propôs e que você teve que desenvolver durante uma semana e não conseguiu desenvolver, enfim, o seu interesse aí será priorizado. O terceiro bônus é participar de um programa que é gratuito, que é uma lista de transmissão. São mensagens diárias por 21 dias para incorporar positividade, aliviar a tensão e ansiedade. Enfim, é uma lista de transmissão, você recebe as mensagens pelo WhatsApp durante 21 dias. Então, recapitulando, é um programa online, ok? As aulas são ao vivo e acontecem uma vez por semana, combinado? O conteúdo que será trabalhado, nós vamos primeiro, no início, o primeiro e o segundo encontro, eles são direcionados para ferramentas de autoconhecimento. Então, nós vamos utilizar de ferramentas para que você possa conhecer quais são os seus sabotadores, quais são as suas forças. E em seguida, os próximos encontros, a gente vai trabalhar os módulos por tema. No primeiro módulo, a gente vai entender a diferença entre o modo ser e o modo fazer, que é identificar, então, qual é o seu modo automático e qual que seria o seu modo ser, para que seja possível acessar essa conexão plena. Depois a gente vai trabalhar a diferença entre ser coerente e ser congruente e reconhecer qual que é o impacto disso no nosso cotidiano. Isso vale para a nossa realidade profissional, pessoal, social e assim por diante. No terceiro módulo, a gente trabalha a diferença entre se apresentar e se auto-revelar. No quarto módulo, a gente vai para a definição da execução, ou seja, o que significa isso na minha agenda, na minha rotina de trabalho. Como é que eu defino as atribuições, as responsabilidades, as coisas que eu preciso fazer em um dia, seja no trabalho, em casa, enfim. Como é que eu faço isso acontecer? A partir do momento que eu identifiquei qual que é o meu modo automático e eu quero agora acessar o meu modo ser, como é que eu olho para a minha rotina e aplico isso no meu cotidiano? Feito isso, a gente vai para o outro módulo, que é o módulo relacionado ao planejamento do sucesso, ou seja, nós vamos redesenhar essa agenda, fazendo os ajustes necessários para que você possa associar sua rotina com seu propósito de vida. E aí a gente fecha com a biologia do amor na manutenção da congruência, validando os resultados, ou seja, ativando toda a sua habilidade de usar os recursos próprios para fazer a sua vida uma vida saudável, em congruência com seu modo ser, se tornando feliz, satisfeito, realizado com tudo que você merece ter, ok? A partir de agora, então, eu deixo com você todos os meus contatos. Meu canal do YouTube você já conhece. Temos ainda a minha página no Facebook, o meu e-mail está aí disponível, o WhatsApp que você pode enviar
neste número, DDD 31. Eu aguardo a sua inscrição para o nosso programa Conecta Ser. As inscrições têm valores especiais com desconto até o dia 4 de dezembro. E eu aguardo você, ok? Um forte abraço, paz e bem.